Para apresentar o Pedro Brasil, o jovem piloto da nossa região que se apaixonou pelo drift. Agora sim, Val, bora lá! Drift é uma modalidade do automobilismo conhecida pelas manobras ousadas. O objetivo é fazer os pneus traseiros dos carros derraparem nas curvas. Tudo isso em alta velocidade. As regras dessas competições são bem diferentes de outras corridas. São 3 juízes que avaliam a linha, estilo e ângulo, né? Dentro dessa característica, o carro tem algumas marcações importantes, como por exemplo, ele tem um freio, a marcação de black light, né? Black light que nós conhecemos lá na traseira, e ele também tem uma luz de freio na frente, né? No próprio para-brisa. Isso para que os juízes entendam o momento que ele usa o freio. Tem um freio de mão hidráulico, que em alguns momentos ele usa esse freio de mão para que o carro saia de lado, ajude ele a sair de lado, ou proteja ele enquanto ele está numa batalha também. Mas esse freio de mão, quando é puxado, essa marcação da roda mostra para o juiz que ele está usando o freio de mão também. Em alguns pontos, quando ele usa o freio de mão, ele perde pontos. O Marco já foi piloto profissional. Ele é pai do Pedro Brasil, o único representante da Baixada Santista que disputa o Campeonato Brasileiro de Drift. Quando era pequeno, ele nem imaginava praticar esse esporte. Eu tinha muitos carrinhos de brinquedo, né? Mas a minha paixão nunca foi o carro na minha infância, né? Sempre brincava muito, sempre gostava, mas a minha paixão realmente era por moto. Nunca tive essa paixão na infância por carro. Eu descobri o drift a partir do Renato Garcia, né, que é um influenciador digital. Vendo os vídeos dele, né, ele comprou um carro normal, só que ele começou a fazer drift. Ele começou a fazer aula, começou a mostrar tudo isso, né, como é o que eles fazem. E foi quando eu fui me apaixonando, daí veio isso daí na cabeça de querer entrar para esse mundo. E aos 14 anos, começou a pilotar carros em um simulador. Quando eu comecei a ver, eu fui no primeiro evento, né, ver se era isso mesmo que eu queria, sentir de perto, né, e depois disso foi quando a gente decidiu testar de verdade, né, foi quando a gente comprou o simulador e viu se era realmente aquilo que eu queria, né, se eu queria isso para minha vida e começamos a aprender. E aí me recomendaram ir para a escola, falaram, olha, faz a escola porque tem algumas técnicas importantes para que ele não quebre o carro, porque no simulador é fácil, né? Deu errado, você aperta o ESC, tá tudo bem, né? Aqui não, né? Aqui a gente está falando em fazer uns investimentos pesados. Ele já sabia dirigir, obviamente. Já tinha noção do simulador, mas quando sentou no carro, eu tinha uma preocupação, né? Um carro de
4,5 metros de 4,20 metros de comprimento, um carro pesado. Como é que vai ser um menino de 15 anos, né? Sentando num carro desse para fazer alguma coisa, e aí veio a surpresa, né? O Pedro, no primeiro contato com o carro, ele já desenrolou bem o que era ali o início do drift, né? Fazer um 8, fazer um zerinho e tal. Aí, daí para frente, a gente foi dando uma melhoradinha numa coisa ou outra que o carro precisava, né? Para poder ir melhorando a performance dele. O Pedro já é federado pela Confederação Brasileira de Automobilismo e participa de competições nacionais. O Campeonato Brasileiro, esse ano, ele tem 4 etapas, mas no ano passado eu participei da última etapa, que foi no Beto Carreiro, que eu tive assim, a considerar de todos, né? É um desenvolvimento muito bom, ainda mais pelo carro que eu tenho, que não é um carro muito competitivo. E esse ano também eu tive um belo desenvolvimento, só que infelizmente o psicológico deixou a gente atravessar um pouco, né? Eu fiquei muito nervoso na hora e não consegui fazer aquilo que eu estava fazendo no treino, mas foi uma etapa muito boa esse ano também. Mas na segunda etapa a gente já participou. Numa pista de alta velocidade, o carro do Pedro ainda não tem esse preparo para uma pista tão forte assim, que necessita muito do equipamento, mas mesmo assim ele desenrolou muito bem, andou muito bem, foi uma das sensações lá da etapa, chegou a participar inclusive de entrevistas lá na cabine. Foi até comentarista, então assim, ele está no mundo, ele já está lá no mundo, a criançada reconhecendo ele, que é muito legal isso também, né? Por fora parece um veículo comum, mas os carros que participam de competições de drift são totalmente adaptados. A gente vai entrar dentro do carro do Pedro para conhecer melhor alguns detalhes desse carro que ele pilota. Por exemplo, começando aqui pelo painel, que a gente está vendo que tem essas luzinhas acesas, ele fica totalmente aberto. E ele mostra, por exemplo, se tem algum problema da injeção eletrônica ou do arrefecimento. Se alguma luzinha estiver apagada, assim, durante as provas, os mecânicos podem corrigir uma falha mais rapidamente. Pedro, queria que você explicasse também a questão do freio de mão, que acho que é fundamental para quem participa desse esporte, né? Sim, o freio de mão ele é fundamental se você não pratica o drift, né? O freio de mão nada mais ele trava só as rodas traseiras do carro. Originalmente um carro tem freio atrás e na frente, o freio de mão a gente coloca mais um freio atrás, então na traseira do carro, nas rodas de trás, tem 2 pinças de freio que quando você puxa, ele trava só as rodas traseiras. Legal. Um outro detalhe também que a gente pode ver aqui na parte interna é a questão da chave para ligar o carro. Todo mundo está acostumado a ligar o carro aqui, né? Mas esse é diferente. Conta pra gente como é que é. Esse aqui você liga a elétrica do carro, né? Onde acende todo o carro, você liga nessa chave aqui. E para ligar ele de fato, como é que faz? Para ligar ele de fato, você aperta o botãozinho aqui na tela e você liga ele. Vamos lá, então pode ligar. O investimento nas adaptações foi de quase 300% do valor do carro. Os equipamentos obrigatórios também fazem parte da segurança dos pilotos, que passam dos 100 km por hora nas curvas. Você tem que acelerar, né? Se você não acelerar, não tem o drift, né? Então você tem que ter bem ali, saber quando você vai usar o freio, saber quando você vai usar o freio de mão. Às vezes você tem que fazer uma transição mais rápida, uma transição mais longa, para você chegar mais perto do carro, do adversário, né? Ou para você fazer uma curva mais aberta, mais fechada, você tem que ter tudo isso, uma técnica de usar o volante, o balanço do carro, o peso do carro e em si mais a aceleração e o freio. Este ano ainda tem 2 etapas do Campeonato Brasileiro de Drift para competidores da categoria Light.
nas próximas eu planejo dar o melhor de mim, né? Eu já venho treinando até no simulador, venho treinando no psicológico, para tirar essa coisa do nervosismo da cabeça, porque não precisa ter, né? Você fica nervoso de fazer aquilo errado, não conseguir fazer, mas não precisa, porque eu sei que eu consigo fazer, né? Então eu já estou me preparando fisicamente e mentalmente também para essa próxima etapa. O pai reforça que com apenas 17 anos, o Pedro ainda não pode dirigir esta máquina nas ruas da cidade. O Pedro começou a dirigir com 15 anos, né? Por conta do drift, mas ele não dirige na rua, né? O Pedro só dirige na pista porque ele é habilitado para dirigir na pista. Ele é piloto profissional, ele é federado, ele está federado pela CBA, né? Então, todo ano ele passa por um exame médico, ele é avaliado para ser liberada a participação dele em pista, né? Então, o Pedro só anda na pista. Sensacional, boa sorte ao jovem piloto Pedro Brasil. Gente, uma ótima sexta-feira para você. O Tribuna Esporte, o nosso TE volta na segunda-feira. Aproveite bastante aí seu final de semana, descanse bastante, dá um toquinho, fala tchau pro Val. Segunda a gente volta.